Você abre 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Senhor, eu te louvo, te agradeço por mais esta oportunidade me dada. Eu peço em nome de Jesus, Pai querido, que a tua bondade e misericórdia continue sobre a minha vida. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha conduzir a minha fala e que nós possamos sair aqui edificados pela tua palavra, porque é a tua palavra que nos dá força, é a tua palavra que nos dá direção, para que possamos prosseguir para o alvo que o Senhor tem preparado para nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, ok? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Vamos ler o verso de número 1 e o verso de número 2. Já está ali, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, depois eu acompanho por lá. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém? Aqui é o apóstolo Pedro, falando, né, que nós devemos deixar para trás, né, todas essas coisitas aqui, ó, do verso 1, e desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos, tá? O leite racional. Qual que é o leite racional? A palavra. E o que Deus vai falar conosco nesta manhã é que precisamos crescer. A gente fez a campanha dos 12 dias, nada nos faltará, né? E a gente tem assim na mente, que o crescimento, não vou falar vocês, vou falar outras pessoas, acham que o crescimento está na parte que os olhos vê. Né? A gente quer crescer financeiramente, a gente quer crescer profissionalmente, a gente quer crescer popularmente, né? As pessoas hoje em dia dão muito valor para a influência, quantos seguidores eles têm, quantas likes eles recebem, né? Dá até dinheiro. Hoje em dia a turma faz aí uns vídeos e conforme tem de seguidor, o crescimento está até ganhando dinheiro, né? Mas não é nenhum desses crescimentos que eu vou falar. Nós precisamos crescer espiritualmente. Porque quando nós crescemos espiritualmente, as demais coisas vêm junto. Quando nós crescemos espiritualmente, não tem como a gente não ser uma pessoa que se destaque no trabalho. Não tem como a gente ser uma pessoa que não se destaque na escola. Não tem como, porque a gente está crescendo espiritualmente. Eu poderia falar aqui o exemplo de José. José, ele foi crescendo como ele cresceu, porque ele era espiritualmente, ele foi crescendo espiritualmente. Tudo que José viveu só trouxe crescimento para ele. E por conta desse crescimento que ele tinha espiritual, né, que ele tinha com Deus, ele chegou aonde ele chegou. Da mesma forma, Davi. Davi teve 13 anos até ele chegar no trono. Porque ele precisou ter um crescimento espiritual, para depois de viver o crescimento dele como rei ungido por Deus para o trono. Então nós precisamos crescer. Precisamos estabelecer alvos de crescimento espiritual. Às vezes a gente estabelece alvo para fazer uma viagem. Eu vou gastar tanto para fazer uma viagem em dezembro. Uma viagem maravilhosa, né? Uma viagem bem legal, como diz o nosso pastor. E aí a gente ali, o que a gente faz? A gente estabelece alvos. Vou guardar R$100 por mês. Né? Então a gente precisa estabelecer alvos também para a vida espiritual. Precisamos almejar ser crentes melhores. Porque às vezes a gente é melhor de ter um carrão maravilhoso, não é pecado, tá? Não é pecado você ter um carrão, não é pecado você ter uma casa joia, não é pecado você ter uma roupa boa, não é pecado você ter um iPhone, nada disso é pecado. Mas a gente tem que ter prioridades, né? Ser mais comprometido com Deus, primeiramente, depois com a igreja e cheios do Espírito Santo. Nós precisamos
Crescer. Porque às vezes nós estamos crescendo aos olhos do homem. Nossa, você viu o carrão que o irmão André, Deus deu para o irmão André? Porque é Deus que deu. Né? Deus, ele trabalha, porque Deus dá saúde para ele trabalhar. E dá condição para ele ter um carrão. Mas a gente tem que falar, meu Deus, como o irmão André é um homem de Deus. Né? Como que a gente olha para ele, a gente vê a luz de Cristo nele. Porque essas coisas que a gente adquire, que os olhos vê, elas vão ficar. A Bíblia diz que a traça, o ladrão, vem, né? A traça corrói, né, Dona Ivete? E o ladrão rouba, né? Fica dando bobeira com o seu celular, para você ver. O ladrão rouba, né? Então, nós precisamos estabelecer alvos de crescimento espiritual. Primeiramente com Deus, depois com a igreja, e buscar ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente inverte, tá? A gente inverte a ordem. Então precisamos pedir isso para Deus. E aqui eu separei alguns pontos, porque tem muitos pontos no qual nós precisamos crescer espiritualmente. Vamos lá. Crescer na intimidade com Deus. Deus quer se relacionar mais conosco no dia a dia. Coloca para mim, Gabriel, por favor, Salmos 25, 4. Ele quer nos tocar com o poder do Espírito Santo. 14, filho, errei aqui. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, isso se dá só através da intimidade com Deus. Quando eu e você queremos conhecer melhor uma pessoa humana, nós começamos a nos relacionar com ela. Nós começamos a conversar mais com ela, começamos a perguntar, viu, que perfume você usa, que comida você gosta. A gente começa ali a querer saber mais da vida daquela pessoa. Procuramos conversar mais com ela todo dia, mandamos uma mensagem para ela no Zap, perguntamos se ela está bem, até que a gente ali cria uma intimidade com a pessoa, a ponto de começar a falar, nossa, ora por mim, eu estou precisando de ajuda nessa área. Enfim, isso é intimidade. E ali um começa a compartilhar com o outro. Então assim é a nossa intimidade com Deus, nós precisamos crescer na intimidade com Deus. E isso se dá através do quê? Da oração. Através do quê? Da consagração. A gente tem culto de oração. Aí você começa a aprender como se relacionar com Deus. Tem intimidade, porque muitas vezes a gente tem intimidade com todo mundo, mas não temos com Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque essa intimidade que faz isso aqui, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Davi era uma pessoa íntima com Deus. Que tem um salmo que eu não me recordo agora, que fala que Davi nunca foi pego de surpresa pelos inimigos. Porque como ele tinha uma intimidade com Deus, quando se levantava algum inimigo contra ele, Deus já o alertava, tanto que você e eu temos vários salmos de Davi falando sobre Deus vir proteger contra os inimigos. O Salmo 27 mesmo é um. Você vai lá ver que Davi ele era íntimo de Deus, e a Bíblia fala que ele não era pego de surpresa. Por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Então nós precisamos crescer em intimidade com Deus. Segundo crescimento que nós precisamos ter no conhecimento da palavra de Deus, igreja. Talvez você está aí falando, nossa, eu queria ouvir uma palavra profética, eu queria ouvir, que eu queria falar em línguas, dar glória a Deus. Quando nós seguimos uma direção de crescimento espiritual, não tem como você não ter vitória na sua vida. Não tem como. Porque vai lembrar o que vários pregadores falaram na campanha e eu ministrei em cima. O que Deus falou para Josué? Medita na minha palavra de dia e de noite. Ou seja, cresça no conhecimento da minha palavra. Porque tendo crescimento no conhecimento da palavra, não tem como você não ter vitória na sua vida. Em nenhuma área. Porque a Bíblia ela nos direciona para todas as áreas da nossa vida.
Então, conhecimento da palavra, nós precisamos crescer no conhecimento da palavra. Meditar diariamente, de uma forma mais profunda, buscando entender o que nós estamos lendo, igreja. E quem vai te dar esse entendimento? É o Espírito Santo que está dentro de você. Não deixa o diabo mentir que você lê a Bíblia e não entende nada. Ele é o pai da mentira. Quem te dá todo o entendimento da palavra é o Espírito Santo que está dentro de você. Ele está dentro de você. Você não pode deixar o diabo te roubar de crescer na palavra de Deus. Coloca para mim Oséias, capítulo 4, verso 6. Olha... Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quando você ignora de querer aprender a palavra de Deus, é claro que Deus está falando, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Aqui, cada um aqui é sacerdote. Nós não estamos vivendo no antigo, que tinha uma pessoa específica, escolhida de uma tribo para ser sacerdote. Hoje, pela palavra de Deus, você é sacerdote santo, geração eleita, povo escolhido de Deus. Então, você não pode olhar para essa palavra de Oséias e falar, isso aí era lá para o tempo de Arão, era lá para o tempo dos filhos dele. Não, você hoje é um sacerdote. Então, você e eu precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Coloca Oséias 6,3 também, Gabriel. Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor. Você só vai conhecer o Senhor da sua vida se você crescer na leitura da palavra de Deus. Porque o que você vem nos cultos e ouve, escuta o que é pregado, é muito pouco. É muito pouco. Porque Deus tem muito mais para você. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Quando fala esforcemos, quer dizer que não vai ser uma coisa fácil. Tem muita coisa que coloca impedimento para nós crescer no conhecimento da palavra. O sono é o primeiro da lista. Eu quero até ler a Bíblia, mas quando eu começo a ler a Bíblia eu tenho um sono. Por que será que você tem sono, irmão? Porque Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você acha que o diabo vai deixar você conhecer a verdade? Ele vai pôr sono em você. Você pode perceber, você começou a ler a Bíblia, você tem sono. Você fecha a Bíblia e pega o celular, o sono vai embora. Por que será? Né? Qual que é o mistério, né? Então, esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Na minha versão vai falar como chuva seródia, né? Que vem fora de época. Então, quando você se esforça, conforme Oséias 6 fala, porque tem que ter esforço. Porque se nós não nos esforçar, nós não meditamos na palavra. A gente já levanta com a nossa agenda assim, vou levantar, vou tomar banho, vou tomar um café preto, e vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Se a gente não priorizar isso, quando chegar ao final do dia, você vai meditar na Bíblia, você acorda depois com ela tudo babada, porque você dormiu. Então, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Essa igreja é uma igreja onde tem várias ferramentas para te ajudar. A célula, você cresce no conhecimento da palavra. Escola bíblica, discipulado, são ferramentas que vai te ajudar. Agora, a parte de engrenar mesmo, é você que tem que fazer. É você que tem que se esforçar. É você que tem que priorizar. Então, nós precisamos crescer espiritualmente, igreja. Na intimidade e no conhecimento da palavra de Deus.
Você não deixe o pai da mentira te roubar. Que você não tem inteligência para entender a palavra. Isso é mentira do diabo. Porque ele sabe que se você se esforçar e começar a querer conhecer a Deus pela palavra, você vai muito, muito além do que você possa imaginar. Você vai viver aquilo que Isaías fala. Eu sei o pensamento que tenho sobre vós. E é grande. Eu já falei aqui. Quando eu vim para a igreja, eu nunca imaginei que eu seria uma líder. Não estou nem falando de ser pastor auxiliar. Porque eu olhava para mim e não olhava para ele. Porque ele olhava para mim com outros olhos. Quando você olha para você, você não é capaz de nada. Mas quando você olha para ele, através da palavra, você vai muito além do que você imagina. Você chega em lugares que você nem imagina. Você faz coisas que você nem imagina. Quem assistiu ou esteve quando a missionária Jo esteve aqui, pode falar. Se você esteve aqui, aos olhos humanos, aos julgamentos humanos, aquela mulher não era para estar no altar, não é, Wesley? Porque ela mesmo fala que ela tem, né, dificuldade de leitura, né? E para onde que Deus já levou essa mulher? Porque ela não olhou para ela, mas ela olhava com o olhar de Deus. Então, precisamos crescer para que não aconteça isso que nós lemos em Oséias. Quando você rejeita o conhecimento da palavra, é palavra de Deus. Quando eu prego, eu gosto de pregar com a Bíblia aberta para não falar abobrinha. Porque eu subo aqui com temor e com tremor. E quando você tem intimidade com Deus, você é uma pessoa que busca conhecer a palavra de Deus, não tem como não dar certo as coisas na tua vida. Não tem como. Terceira situação que nos ajuda a crescer. Crescer nos relacionamentos. Porque reino de Deus, igreja, vida, fala de relacionamento. Na igreja tem relacionamento, dentro da nossa casa é relacionamento, no trabalho é relacionamento. Se você é seu próprio patrão, é relacionamento, não é, Daniel? Você tem que se relacionar com as pessoas, não é? Quem trabalha com vendas, como é o meu caso, relacionamento. A Andressa trabalha com venda, é relacionamento, né? Ou você estica assim o seu produto e não fala nada para o cliente. Relacionamento. Você tem que falar do sabor, do preço, do tamanho, não é? Então, nós precisamos crescer no relacionamento. E agora vamos apertar um pouquinho aqui. Como que crescemos? Aprendendo a pedir perdão. Salmos 32, 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Aqui Davi está falando no Salmo 32, quando ele cometeu aquele deslize, para não falar outra coisa, com Betseba. Ele começa a falar que ele reconheceu. Vamos lá. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, aprender a ser uma pessoa que pede perdão para Deus e também para o próximo, porque às vezes a gente tem aquela fala, eu só peço perdão se for para Deus. Para a Ermelinda eu não peço, porque a Ermelinda é assada, cozida e temperada. Está errado. Você não vai crescer no seu relacionamento. Porque a nossa vida é assim e é assim. Deus e o próximo. Tá? Crescer nos relacionamentos. Perdoar. Aprender a perdoar. Quem não perdoa não cresce. Não tem a falta de perdão, impede o seu crescimento espiritual. Não vou ler, mas é aquela... Vou sim, Mateus 18. É só 2 versículos. Mateus 18, verso 33 até o 35. Ó. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? É aquela parábola, tá? Quantas vezes devo perdoar? E Jesus ali começa a contar, 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. 35.
assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Porque se você não perdoar, você não tem perdão. Se você não tem perdão, você não tem crescimento. Porque é uma coisinha simples, é uma regra simples. O salário do pecado é a morte. Eu não perdoo, consequentemente, eu vou morrendo. Se eu for morrendo, eu não vou crescer. É uma lógica da vida. Se uma árvore não está sendo cuidada, não está sendo tratada, ela não vai crescer, ela não vai dar fruto, não é? Erva daninha, sim, você vai ver, você limpa aí, daqui a pouco nasce aqueles patinhos, aqueles matinhos. Então, aprender a perdoar faz parte do crescimento. Não reter no coração mágoas e rancores, tá? 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 20. Que às vezes a gente guarda. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós precisamos aprender. E Deus não vai impedir, irmãos, que as pessoas nos magoem. Deus não vai colocar impedimento. Porque isso é uma forma dele nos dar crescimento e maturidade. Nos dar crescimento para sermos parecidos com o nosso Salvador. Porque Jesus na cruz perdoou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então Deus não vai impedir isso na sua vida. Você pode correr para lá, você pode correr para cá, você pode mudar de igreja. Na outra igreja que você for, Deus vai permitir alguém para pisar no seu dedinho. Deus vai colocar alguém para ser aquela quina do sofá, que a hora que você passa, você bate o dedinho, que você começa até a cantar. Socorro Deus, socorro Deus. Porque nós é crente, então nós não pode falar palavrão. Né? Nós fala qualquer coisa, menos palavrão. Né? Até glória a gente dá. Deus vai permitir, porque Ele quer te fazer crescer nos relacionamentos. Não dá lugar aos ressentimentos e amarguras. O teu coração tem que ser uma terra boa. Coloque Hebreus, Gá. Hebreus capítulo 12, verso 14. O seu coração tem que ser uma terra boa, que dá bons frutos. Não pode ser um coração onde você aceita que nasça ressentimentos e amarguras, que são ervas daninhas, que impede, porque isso aí vai impedir o seu relacionamento com Deus. Vai impedir. Quando você se chegar diante de Deus, você vai ficar ali acuado, não é por causa de Deus, é por causa que o diabo vai ter ferramenta para impedir que você se achegue diante do Pai. Ele vai ficar te acusando. Hebreus 12 diz, esforcem-se para viver em paz. Você vê que se esforçar é porque não é coisa fácil viver em paz, gente. Não é fácil viver em paz dentro de casa com a família. Não é fácil viver em paz no trabalho com os companheiros. Não é fácil viver em paz dentro da igreja. Então ele está falando, esforce-se para viver em paz com todos. E para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Verso 15, filho. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Porque além de você estar contaminado com essa semente do inferno, você contamina outras pessoas também. Quantos maridos é odiado? Porque a esposa fica ali falando, e fica falando, aí as pessoas olham para o marido dela, vê o diabo. Mas é por causa dela, que não tem algo resolvido dentro dela. Quantas pessoas dentro da igreja olha para o irmão com raiva porque o outro ficou falando dele, que tinha um probleminha, uma ervilhinha ali com o irmão, em vez de ir lá resolver com o irmão, fica contaminando os outros. E aí aquela pessoa vai tomar dor e acaba deixando de ser abençoado por causa que o outro tem a raiz de amargura, tem o ressentimento. Então nós precisamos crescer nos relacionamentos. Quando a gente cresce nos relacionamentos, portas se abrem para a nossa vida. Porque Deus pode usar até aquela pessoa que um dia nos causou uma mágoa, um ressentimento, para abrir porta para nós. A gente também. Deus pode permitir nos provar
para ver quanto nós estamos parecidos com Cristo para ajudar aquela pessoa que um dia causou um mal para nós. Porque não é o diabo. Se a sua vida está na mão de Deus, tudo que acontece na sua vida é Deus que vai fazer. Ele que vai permitir. Ele vai trazer pessoas que te fizeram mal para você cuidar. Eu poderia contar de mim mesma, mas não vou contar. Porque eu vivi isso. Vivi isso com a minha sogra. E onde que ela terminou? Salva, graças a Deus. Graças a Deus que a minha sogra foi salva para Jesus. Mas antes de eu ter Jesus, era o cão e Satanás. Eu e ela, né? Porque ela é terrível. Até macumba para mim ela fez. Mas graças a Deus ela morreu salva. Porque quando Jesus me salvou, o Espírito de Deus me ensinou que eu tinha que amar ela. E no final Deus me deu a oportunidade de ver ela salva. Isso aí é Deus me ensinando como que Jesus faria. Agora, se eu ficasse olhando tudo que ela me fez, eu ia falar, olha, está colhendo tudo que plantou. Mas aí eu olhei e falei, Deus, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, porque eu também não plantei coisa boa, tem dela também. Então, relacionamento, nós precisamos crescer nos relacionamentos. Outro ponto no crescimento do relacionamento, amar a todos sem distinção, igreja. Amar é diferente de gostar. Eu posso não ter química com você, de amizade, de rir, de contar coisas da minha vida, mas eu tenho que te amar. Te amar é diferente de gostar. E a Bíblia manda nós amar. 1 Pedro 1:22. Vocês percebem que eu gosto de mostrar na Bíblia para ninguém falar, está falando abobrinha. Aí se achar que é abobrinha, é um problema seu e de Deus, tá? 1 Pedro, filho. 1:22. Isso. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, Bíblia, a verdade é a Bíblia, não é o que eu acho nem o que eu penso, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo coração. A minha versão, deixa eu ver aqui. Purificando a vossa alma na obediência à verdade para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Por isso que você não pode deixar mágoa, ressentimento, raiz de amargura no seu coração, porque o seu coração não vai ser puro. Você vai amar só quem faz coisinhas legais com você. Então, diante de Deus, o meu coração e o seu não vai ser puro. Porque de Deus ninguém se escarnece. Então nós precisamos, se queremos crescer espiritualmente, começar a crescer nos relacionamentos. Eu não posso gostar do André, porque ele é irmão do pastor Marcos, amar o André, porque ele é irmão do pastor Marcos. E não amar o irmão Adriano, porque ele não é nada do pastor Marcos. Tenho que amar todos, sem distinção. Porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Não tem diferença. Dentro da igreja não tem nepotismo. Diante de Deus, cada um é membro desse corpo. Então, não posso amar mais essa mão e não amar esse pé. Se a gente for olhar em visão de corpo. Eu não posso amar mais a minha boca e amar menos o meu nariz. Porque nós estamos falando de corpo de Cristo, então nós devemos amar ardentemente. Por último, e não em menos importante, você vai falar, mas você não ia falar nada material. Mas eu vou falar de algo que se torna material, mas ele começa pela fé. Devemos crescer nas contribuições. Porque devolver dízimo e ofertar começa pela fé. Só faz isso quem tem fé. Só faz isso quem crê na palavra. Então começa pelo espiritual. Para depois se manifestar no material. Porque se a pessoa não crê no que a Bíblia fala, não crê no profeta que está aqui. Credes nos seus profetas e prosperarei. Pastor Marcos sempre ensina sobre isso. Então dízimo e oferta começa primeiro pela fé.
Porque quando a pessoa ela não acredita, ela não devolve o dízimo, porque o diabo rouba ela. Quando ela não acredita, ela não oferta, porque o diabo rouba ela. Então começa no espiritual. Contribuições. Na fidelidade ao Senhor, com os dízimos e as ofertas, ser uma pessoa pontual. Tem pessoa que dizima um mês, não dizima o outro. Dizima, faz aquela brincadeira. Não. Sim. Não, ser pontual. Todo mês tem pagamento, todo mês eu devolvo o dízimo. Todo mês eu faço uma oferta especial. E todo culto eu não venho de mão vazia. Faz que nem o pastor já ensinou. A mulher ia gostar de ganhar um maço de rosa uma vez no mês, ou todo dia ela ganhar uma rosa. Esse é o ensinamento do nosso pastor. Trazendo para a oferta, como ele já ensinou. Todo culto trazer uma oferta. Ai, mas eu vou ter só R$2. Não é só R$2. Você está todo culto trazendo uma oferta para o Senhor. É a sua rosa. Chegou no fim do mês, você entregou um maço de rosa. Então, ter fidelidade, porque você acredita. Então, você vai crescer. E aumentando proporcionalmente de acordo com a sua prosperidade. Porque o salário seu desse ano, ele vai aumentar muito, irmãos. Porque o nosso pastor tem profetizado. Então, você vai ganhar acima de R$5.000. Então, o seu dízimo tem que ser 500. A sua oferta não pode ser menos de 250. É proporcional. É proporcional. Coloca para mim, Gá. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Nosso pastor tem falado o quê? Se você pode dar 50, não dê 20. Se você pode dar 100, não dê 50. Porque você não está dando para ele. Por isso que eu falei para você, sobre crescer na contribuição, começa primeiramente no espiritual. Só faz quem crê. E com sabedoria. Ninguém precisa fazer loucura. Porque quem faz loucura é porque está visando o retorno que os olhos querem ver. Se você for em Provérbios, não me recordo agora, está lá escrito, Senhor, não me dê além, né? Para que eu não me ache, mas também não me deixe ter falta para que eu não faça besteira. É mais ou menos isso em miúdo, tá? Então você vai fazer conforme você tem no seu coração e Deus vai te retribuir. Como ele fez com aquela mulher, que deu só as moedinhazinhas que ela tinha, mas ela deu com uma alegria de coração. Coloca para mim, aí, Gá, o que nós já lemos, 2 Coríntios 9, 6. Está vendo? Aqui, ó, conforme a sua prosperidade. Coloca aí 2 Coríntios 9, ó. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Então Deus ali coloca 50, se pega, você fala, eu vou dar 20, porque 30 eu vou comer lanche. Isso é um assunto seu e de Deus. Só que também depois você não reclama da colheita. Não com pesar ou por obrigação. Ai, vou ter que dar, porque se eu não dar, o pastor Marcos vai ver que eu não dei. O irmão da direita, da esquerda. Ai, eu não queria dar. Não dê mesmo. Nem, ou por obrigação, tá? Você não é obrigado. Deus não obriga nós a nada. Nem obriga nós nem a aceitar Jesus. Você aceita Jesus se você quiser ir para o céu. Se você não quiser, você pode ficar tranquilo que o seu lugarzinho lá embaixo está reservado também. Pois Deus ama quem dá com alegria. Tem que ter alegria. Por isso que eu falei, contribuição começa no espiritual. É fé. Ok? Então, conclusão. Precisamos estabelecer alvos. Espiritual eu estou falando. Anotar. Quem já começou a fazer a leitura bíblica, que aqui na igreja o pastor sempre dá um folhetinho, uma folha, para você ir anotando. Ou hoje em dia você abre as Bíblias, geralmente tem leitura bíblica.
né? Avaliar a si mesmo, quanto você tem crescido. Você sabe que na época, quando começou as células, o irmão André era supervisor, coordenador. E a gente tinha aquela folha, né, irmão André? E ele ficava ali vendo as folhas. E a gente, era feito quanto a gente orava por dia. Não porque o pastor queria pôr peso em nós, obrigar, você tem que orar 1 hora por dia. Não, para nos exercitar a ter uma vida de oração. Começa com 5 minutos, com 10, mas quando você se disciplina, o que é disciplina? Você fazer algo que você não gosta. Aí você vai se disciplinando, quando você vê aquilo para você, não é um peso, é um prazer. Então você precisa se avaliar. O crescimento espiritual faz parte, você se avaliar. Eu não posso avaliar a vida de ninguém. Como líder de intercessão, eu não posso ficar para o intercessor. Quantas horas você orou hoje? Quantas vezes você jejuou essa semana? Quanto você leu a Bíblia? Não, porque isso é um assunto dele com Deus. É ele que sabe o quanto ele quer de Deus na vida dele. É ele que sabe o quanto ele quer crescer no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando a situação se levanta, querido, é a palavra que te dá suporte. O pastor pode orar por você, o líder de célula pode orar por você, mas se você não tiver a palavra, você não se aguenta de pé. Porque só cada um sabe onde dói. Eu posso falar, estou tão compadecida com a sua dor, irmã. Mas só você mesmo sabe onde dói. E quem cura a sua dor é Deus através da palavra dele. É Deus que cura, que nos fortalece. Então nós precisamos ser autocrítico. Você tem que ser uma pessoa autocrítica para você. Porque muitas vezes você é autocrítico por mão. Ó. Aqui o dedinho. Ó. Mas tem 3 para você. Então você guarda o seu, que está apontando por mão, e vai ser autocrítico com você. O que você precisa mudar? O que você precisa fazer? Porque muitas vezes nós é crítico com o irmão. É crítico com o pastor, que não usa terno para pregar. Como que esse homem sobe no altar sem terno? Mas não é crítico com você. É crítico com o diácono, que às vezes está com a cara meio murcha. Ai, que cara, tinha que estar assim para me receber. Você sabe as lutas, as situações que ele está vivendo? Ele também é gente, assim como você. Que às vezes entra na igreja igual cachorro quando vê a porta aberta. Nem paz fala, entra e boa, vou embora. Não estou nem aí se tem gente na porta. Porque isso não faz nem parte do cristianismo, faz parte da educação. Né? Faz parte da educação. Você chega lá, estaciona o carro, nem passo para o diácono você dá. Porque ele tem obrigação de ajudar você a estacionar o carro. Isso não é cristianismo, isso é educação. Educação, gente. No trabalho. Educação. Então você tem que ser uma autocrítica para você. Eu sou uma pessoa crítica comigo mesma. Quem convive comigo sabe que eu sou... Oi, gente, eu não sou fácil. Ainda bem que foi Deus que me escolheu. Foi Deus que tem eu na mão dele e fica fazendo assim, ó, comigo. É ele que desce aquele cajado do Salmo 23. Mas eu sou muito crítica comigo. Eu tenho vontade, às vezes, de tacar minha cabeça na parede. De raiva que eu tenho Deus. Eu não tenho dos outros, eu tenho Deus mesma. Isso faz parte do crescimento. Né? Buscar as mudanças necessárias que ainda você não conquistou para crescer. 2023 nada nos faltará, porque Deus é bom. E a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. Ai, pastora, mas se eu não fizer isso aqui para mim crescer, eu não vou para o céu? Você vai para o céu. Porque a salvação é pela graça, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Esse crescimento aqui é para te ajudar a ficar fortalecido no Senhor enquanto você estiver aqui, querido. Agora, se você tiver pressa, você tem uma conversa com Ele. Fala, eu não quero crescer, eu não quero ter intimidade com Deus, eu não quero conhecer palavra, eu não quero ter relacionamento com ninguém. Então, o Senhor já me leva logo. Porque se na sua vida aqui nessa terra, vai ser um fardo. Você não vai viver. Você vai sobreviver estando dentro da igreja.
Mas se você não quiser crescer, você vai para o céu também. Só que daí você não chega lá reclamando para Deus. É que nem diz o nosso pastor, que ele tem paz. O dia que Deus chamar ele, quando ele chegar diante de Deus, ele vai ter paz. Porque tudo que ele tinha que ensinar, se esforçar para pôr o rebanho dentro do pasto do bom pastor, ele fez. Então, isso não está ligado com a sua salvação. Porque daí você vai falar, agora eu não quero ler Bíblia. Não quero ter intimidade com Deus. Eu quero ter intimidade com meu irmão, com a minha irmã. Meu Deus, e contribuir, não quero. Será que eu vou salvo? Você vai ser salvo, porque para ser salvo você não precisa fazer nada. Jesus já fez na cruz. Isso é só para a nossa vida aqui na terra, para que nós possamos ser vistos como diferente. Porque nós somos sal da terra e luz do mundo, então não dá para ser igual. Tá? Então você precisa estabelecer alvos, fazer anotação. Eu vou ler o Salmo tal hoje, amanhã eu anota, vou orar 5 minutos hoje, vou interceder mais 5 minutos por aquela pessoa que eu tenho vontade de quebrar a cara dela, mas eu não vou quebrar, eu vou orar, vou abençoar ela. A gente tem que ser franco com Deus, porque a gente às vezes chega assim com aquela fachada e Deus está falando. Pode pôr para fora, que você está cheio de coisa ruim aí, hein? Que eu conheço. Meu espírito habita dentro de você. Coloca 2 Pedro 3,18, que nós estamos indo para o finalmente. 2 Pedro 3,18. Cresçam. Veja bem, cresçam. Pedro está sendo claro. E eu vou tornar a dizer. Crescer financeiramente não é pecado. Crescer ministerialmente não é pecado. Crescer não é pecado. Mas a Bíblia fala, cresçam, porém, na graça. Ninguém enxerga a graça. Graça é favor imerecido. Tá? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pedro está instruindo, crescei na graça. Ou seja, cada dia mais a sua intimidade com Deus. Você vai ter favor de Deus. Porque não tem como. Tudo aqui que eu estou falando vai dar direção para toda a sua vida. Você vai ter favor de Deus. Ter favor de Deus, você vai ter livramento. Ter favor de Deus, você não vai ter falta de nada. Ter favor de Deus, você vai ter direção. Ter favor de Deus, você vai se destacar. Ter favor de Deus, pode ter uma vaga para 50 pessoas. Deus coloca o seu currículo para chamar a atenção daquela pessoa que vai fazer a seleção. Ter o favor de Deus é você estar decretado a morte pelo médico e você fazer tudo que o médico te mandar, mas confiando que a sua cura vem de Deus. E quando você voltar, o exame mudou. Isso é favor de Deus, é graça. Lucas 2,52. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo. Olha, gente, a Bíblia não fala, começa o quê? Crescendo em sabedoria. Depois em estatura, porque ele tinha que crescer em estatura, né? Que ele não era não. E graça diante de Deus e dos homens. Então, diante de Deus e diante dos homens. Deus tinha a graça de Deus, que era pai dele, e diante dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria. Tiago fala que a sabedoria de Deus é que nos dá vitória. Por isso que eu estou falando. Que se você não quiser nada, você vai para o céu ainda. Mas vai viver que é só Jesus pela causa. Você vai ser aquele crente que quando a pessoa olha e fala, eu não quero ser crente porque é uma desgraça ser crente. Né? Porque ninguém quer, né? Uma coisa que é uma desgraça. Estatura crescia e graça diante de Deus e dos homens. 1 Coríntios 3, versos 6 e 7, Gabriel. Eu plantei, Paulo falando. Apolo regou. Mas Deus é quem fez crescer. Alguém, através de oração, através de convite, através de um folheto de campanha, através de uma compartilhar na internet, plantou. Você tem vindo, o pastor Marcos tem te regado. Com a palavra aqui, porque a palavra é água. Mas quem vai te dar o crescimento é Deus. E você precisa querer crescer. E não olhe o seu crescimento por fora. Porque tudo que começa a crescer, para ele ser firme, ele enraiza embaixo.
Por isso que muitas pessoas se enganam. Às vezes, ai, como fulano está crescendo. Mas na primeira chuva, igual deu esse ano, aquela quarta-feira, a pessoa cai e não levanta mais. Por quê? Porque cresceu por fora, não cresceu para baixo. Então não se fie no seu crescimento pelo que os olhos vê. Se fie no seu crescimento pela sua obediência de buscar o seu crescimento. Verso 7. De modo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma. Sabe por quê? Quando eu convido alguém, quando eu falo, você, nós somos instrumento de Deus. O bisturi, ele não é nada se não for o médico. O serrote não é nada se não for o marceneiro. Quem mexe em máquina, a máquina não é nada se não for a pessoa que mexe lá. Então, nós somos semelhantes a esses instrumentos. É que nem um burrinho, que entrou todo feliz com Jesus na costa. Se achando, né? Tem até uma historinha. Ai, carreguei Jesus. Ele estava se achando. Né? São coisa alguma. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, se você permanecer em Cristo, seguindo aquilo que Deus tem te instruído, através do nosso pastor, que é o pastor dessa igreja, através dos demais que vem trazendo a palavra, porque nosso pastor ele é muito criterioso com relação ao altar. E nessa manhã Deus fala isso para você. Cresça na intimidade com Deus. Cresça em se aprofundar na palavra. Cresça nos relacionamentos. E cresça nas contribuições. Por último, você vai bater no peito e vai falar, eu preciso crescer. Amém? Juntos? Eu preciso crescer. Amém? Posso orar por você? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, porque é Ele que vai dar o seu crescimento. Nós que aqui estamos, só somos dirigidos para te ajudar, porque nós precisamos também. E não pare, irmão. Às vezes, eu gosto de usar o irmão André como referência. Hoje ele está num lugar que Deus colocou ele. Mas eu tenho certeza que ele sonha em crescer mais, falando profissionalmente. Então, para isso, ele continua estudando, né, irmão? Ele continua se aperfeiçoando. A Silvia vive estudando, vive postando diploma disso, daquilo. Ou seja, não se estaciona, eu já sei. O irmão André já leu a Bíblia 11 vezes, né, que o pastor falou. Mas ele vai continuar lendo, gente. Porque cada vez que ele lê, os olhos dele abrem para um versículo que ele leu há 11 anos e ele não viu. Então, espiritualmente, enquanto nós aqui estivermos, o nosso crescimento, ele não para. Não para, o nosso pastor é pastor, já ele é reverendo, né? Se você tem ele no e-mail, está lá, reverendo Marcos Bombo, no e-mail. Mas ele está estudando, ele fala que quer fazer psicologia. Por quê? Porque isso fala, você não pode parar. Não é porque você conhece o Salmo 91 de frente e de trás, que você não precisa. Porque a nossa vida espiritual é como a nossa vida secular. Quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, mais nós vamos crescer e se destacar. A diferença é que no espiritual, ele está ligado com o físico. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais no mundo físico você vai se destacar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração dos meus irmãos, que essa direção dessa palavra, Pai, possa fazer com que eles tenham crescimento no Senhor, assim como a palavra que nós lemos, que é o Senhor que dá o crescimento. Então, que eles possam crescer na intimidade com o Senhor, que eles possam crescer no conhecimento da palavra de Deus, que eles possam crescer nos relacionamentos e crescer nas contribuições. E dessa forma, todas as demais coisas na vida deles não tem como dar errado, porque o Senhor estará com eles, trilhando todos os caminhos. Concede uma semana abençoada para eles, em nome de Jesus. Alcança a família de cada um, dando livramento, dando salvação, dando transformação. É o que eu te peço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão nesta igreja e aos meus irmãos que estão seguindo pela live. Que Deus abençoe cada um que está nessa live, em nome de Jesus.
Amém?